boa tarde para vocês. Boa Vou nem tarde. explicar Boa mais tarde. sobre isso. Eu acho que o Flamengo precisava de um fato novo como esse, Gabigol voltando para um momento tão delicado que vive o Flamengo, Vene Casagrande. Boa E não é tarde pra apenas você. um fato novo, é o retorno do maior ídolo dessa atual geração, do Gabigol, que, na minha opinião, é o jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo. Vamos pegar o jogo contra o Palmeiras, que o Pedro precisou ser poupado, segundo o Tite. O artigo, a ciência, dizia que o Pedro deveria ser poupado naquele momento. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, com todo o respeito, mas a discrepância técnica é muito grande. Se o Gabigol tivesse disponível, acredito eu que o Gabigol seria o titular naquele momento. E sim, é um jogador que estava fazendo muita falta. E como disse aí a Alce no VT, a gente trouxe essa informação logo pela manhã, uma baita notícia para a torcida do Flamengo, não só para a torcida do Flamengo, mas também para o técnico Tite, que volta a ter à disposição o camisa 10 rubro-negro, que embora seja considerado reserva, mas repito, é um jogador extremamente importante, decisivo, e para esse momento que o Flamengo vive conturbado, inclusive é a primeira pressão que o Tite está enfrentando no Flamengo nesses 8 meses que ele tem de rubro-negro carioca, e agora com o retorno do Gabigol, é isso, é um baita reforço caseiro. Espero que ele seja relacionado já para essa quarta-feira. E que surpresa para o torcedor, né, Lucas Pedrosa? Porque a expectativa não era alta. O fato disso acontecer, a gente sabia que poderia... A chance de não acontecer, na verdade, era maior do que acontecer. Esse efeito suspensivo. Vocês consultaram advogados e trouxeram essas informações aqui durante esse momento do Gabigol. E aí, 2 meses depois, 2 meses está o Gabigol parado, o Gabigol consegue voltar a jogar futebol, Lucas Pedrosa. Não, exatamente. Uma grande notícia aí para o Flamengo, principalmente porque, se tratando de Gabigol, é um cara que consegue elevar a autoestima, consegue mudar o ambiente, consegue trazer o espírito de Flamengo novamente ao campo, e um momento delicado da equipe do Flamengo por uma situação complicada ainda na Libertadores, por mais que eu acho que vá classificar mais 4 pontos para uma equipe que tem um investimento que tenha muito pouco. O Tite pressionado também depois de perder um clássico para o Botafogo. E, repito, é um cara que muda a autoestima, que muitas vezes dá palavras de incentivo à torcida, que traz novamente esse clima de Flamengo. Então, a gente não pode exigir do Gabigol que ele esteja 100%, até porque ele ficou treinando separado muito tempo. Então, você precisa ter tempo, paciência e ritmo de jogo para esse atleta. Mas, sem dúvida alguma, ter Gabigol e o Flamengo é uma combinação perfeita. Vene Casagrande, agora vamos aqui raciocinar juntos. O Gabigol não joga desde o dia 25 de fevereiro, ou seja, 2 meses parado. Olhando a parte física do jogador, você já, se fosse você, o Tite, já usaria esse jogador agora contra o Amazonas pela Copa do Brasil? Ou você acha cedo? Fernandinho, Lembrando que ele não estava podendo frequentar nem o centro de treinamento do Flamengo. Ele estava treinando no condomínio dele. Claro que o preparador físico do Flamengo, o Fábio, dava até um auxílio, iria até o local, passava treinamento para ele. Isso dentro da lei podia, tá? Não era nenhum problema para o Flamengo. Ele só não podia frequentar o CT do Flamengo. E aí ele treinava à parte, como o Pedrosa acabou de mencionar. Te respondendo, Fernandinho Maia, vamos lá. O que faz o torcedor do Flamengo ir a um jogo 9h30 da noite, numa quarta-feira, primeiro jogo de ida contra o Amazonas, que é um rival, assim, teoricamente muito fraco, que ninguém vai esperar um grande show do Flamengo, inclusive alguns desfalques importantes, como Arrascaeta e Pulgar. Qual seria esse fato novo que você acabou de mencionar? Nada melhor do que o Gabigol ser relacionado. Se o Gabigol for relacionado, eu tenho certeza que o público será muito maior do que se ele não for relacionado. Estamos falando de um jogador que está 2 meses sem poder frequentar as instalações do Flamengo, sem poder ter contato com os atletas do Flamengo dentro do CT. Imagina a ansiedade desse atleta. Eu não vejo motivos para o Tite não levar o Gabigol, mesmo que ele não entre em campo, mas deixa o Gabigol voltar a sentir essa atmosfera que é um jogo, inclusive no Maracanã, a torcida gritar o nome dele. O Gabigol voltou, tenho certeza que vai ter isso no Maracanã. Então eu não vejo motivos para o Tite não levar. Se ele não levar, com todo respeito, aí a gente tem que fazer um questionamento ao Tite. Por que não levar? Deixa o Gabigol no banco de reserva, nem que ele entre ali faltando 10 minutos, 5 minutos, deixa o jogador voltar a sentir essa atmosfera novamente. Eu acho que o Tite não tem... Se for permitido, e vai ser, obviamente... Eu acho que... Não, então, já é permitido, tanto é que ele vai treinar hoje normalmente. Ponto. Então, ele já pode levar, né? E eu acho que o Vene traz um recorte muito importante e interessante, porque a gente sabe que hoje o futebol tem muita tecnologia. Eu não sei se eu posso falar essa frase aqui, mas aquele negócio não sai no scout. Né? Então, você vê o scout de um jogador quando você vai comprar, quando você vai relacionar e tudo mais...
Mas tem umas coisas que não entram ali. E aí só o ser humano consegue ter uma percepção. O Gabigol pode estar fisicamente muito aquém do que se esperava para um camisa 9 chegando agora nesse momento do Flamengo. Mas esse ponto, esse traço que traz o Vene sobre o Gabigol e a presença dele no banco, pelo menos, é importante demais, Lucas Pedrosa. Vai muito além da ciência, do que se olha dentro da questão física do jogador. É muito mais do que isso, né? Não, e é um momento importante para o Flamengo tirar essa pressão. É um jogo perfeito para o Flamengo tirar essa pressão. É um jogo perfeito para você voltar com o Gabigol. Você volta com o Gabigol, por exemplo, jogando numa Arena MRV contra o Galo, é mais complicado. Então você tem a oportunidade de fazer ele ganhar ritmo de jogo, voltar a treinar com os companheiros, que por mais que você treine separado, você não tem o físico, você não tem o tático, você não tem o técnico ali de estar também entrosado com os seus atletas, mas quem sabe nunca esquece e o Gabigol sabe demais, então eu levaria com certeza o Gabigol. Só um instantinho, tá, Vene? Aí tu vê o negócio, né? Os caras estavam ferrados, negócio de ciência. A Fernanda, não, aí do calma. nada nasce um Gabigol. Do não, nada, calma. Eles têm um fato novo. O fato não novo deles é sempre... tremendo, né? Calma. Eu, no lugar de vocês, também treinei. Começou. Nem parece que há 2, 3 meses a gente estava aqui discutindo sobre o desempenho do Gabigol. Se Gabigol vai renovar. Vai renovar, não vai renovar. Não. Nem parece. Eu sou a favor de renovar. Não pelo tempo de contrato, Entendi. queria renovar por mais 5 anos, Entendi. nem pelos Agora valores ele já apresentados. Já virou Inclusive, quem? entrando no assunto, o Gabigol precisa entender que nesse momento ele está em baixa. Então, eu acho que ele não pode pedir o que ele pediu anteriormente. É aceitar o que o Flamengo tem a oferecer ou faz ali uma contraproposta, não nos níveis que ele havia pedido anteriormente. E mandar um recado pro Landim, tá? O Zico não passa e o Gabigol nunca vai passar também na história do Flamengo, tá? Perfeito. São dois jogadores eternos. Parabéns. E pra quem não sabe, o Landim participou de um podcast em que ele disse que o tempo vai passando, né? E com o tempo o Zico vai acabar passando também junto com o tempo. Quem e o vai Gabigol passar é ele. O Zico nunca. Isso é verdade. Como o Pelé nunca vai passar. E faz essas coisas. sentido isso, Como né? o Ronaldo Fenômeno nunca vai passar. Como o Ronaldo Gaúcho nunca vai passar. Como o Romário nunca vai passar. Olha A aí. gravata nunca vai ser mais importante que a chuteira, Fernanda. Como o Gabigol retorna ao Flamengo de Tite? Vota lá, a gente tá com essa enquete. Titular absoluto, a primeira opção será o 12º jogador. A segunda opção, fica no banco. A terceira opção, por hora, ganhando o fica no banco. Fernando, eu posso Vene explicar só Casagrande. uma situação que eu acabei não mencionando isso, porque muita gente não está levando isso em consideração. Pessoal, isso é um efeito suspensivo. Ele está liberado para jogar e treinar até o próximo julgamento. Não é para sempre, não é acabou a suspensão do Gabigol. Não, é até o próximo julgamento no CAS. E aí a gente vai saber se ele vai continuar E quando punido. é esse julgamento? Não tem data prevista. Pode demorar. Mas até lá o Gabigol está liberado para treinar e jogar. E aí quando tiver o julgamento novamente, se a suspensão for mantida, e aí ele vai ter que cumprir, não tem jeito. Já Lucas Pedrosa vai trazer o que está acontecendo dentro da panela de pressão Cruz Maltina. Essa já explodiu, né? Mais A pressão, panela já né? Tá explodiu. cheio de tempero, né? Nossa, Tá muito a gente já vai Um contar. pouco de competência, um outro de amadorismo, os ingredientes do bastão. Agosto. Agosto. Já o Só Lucas fenômeno. Pedrosa fala sobre isso. O time que vai a campo na estreia pela Copa do Brasil contra o Amazonas, ainda com muitos desfalques. Você falou, né, Vene? Deve ter o Gabigol relacionado, né? Deve ter ainda. O Flamengo, ele publica a lista de relacionados? Não publica em nenhum também, né? momento. Mas, assim, vai treinar hoje, normalmente, eu acredito eu que seja relacionado. Agora, o ponto negativo é que não vai ter a Arrascaeta. Aí o Flamengo ontem divulgou que ele teve uma pequena lesão muscular e o Pulgar com uma entorse no tornozelo esquerdo. O caso do Pulgar é que preocupa mais, porque ele pode ficar até 3 semanas longe dos gramados. E aí você não ter o Pulgar, um dos principais jogadores no time titular, preocupa demais. Já a Arrascaeta, uma pequena lesão, ele está sendo preparado para pegar o Palestino pela Libertadores na semana que vem. Talvez, o Pedrosa, os dois jogadores mais importantes, você consegue fazer essa leitura também? A gente sempre trouxe aqui no ano passado como o Pulgar, ele se transformou num cara importantíssimo no que o Flamengo faz com ele e sem ele em campo, né? E o Arrascaeta e sempre foi esse cara. O retrato disso foi o segundo tempo contra o Botafogo.
Quando que o Botafogo conseguiu ter um pouco de domínio na partida? Quando o Pulgar saiu do jogo. O Botafogo já foi com uma estratégia de dar a bola para o Flamengo, mas quando o Pulgar sai de campo, o Botafogo consegue dominar o meio campo, consegue fazer as transições. Então o Pulgar é um jogador hoje praticamente insubstituível, por mais que você tenha o Igor Jesus, que é um bom jogador, o Pulgar é um atleta de seleção chilena, é um atleta de alto nível e que muda esse meio campo do Flamengo. O Arrascaeta não preciso nem falar, é um gênio aí do nosso futebol, mas que tem um tempo também que está deixando a desejar. Eu não vejo o Arrascaeta sendo aquele cara que a gente já viu em outras oportunidades. Eu acho que o nível de futebol dele pode ser muito maior do que ele vem apresentando. Não sei o motivo disso, mas não vejo tanta associação, por exemplo, de Arrascaeta com o De La Cruz. De La Cruz jogando muita temporada, mas eles ainda não conseguiram ter esse entrosamento, como, por exemplo, a gente já viu muitas vezes o Arrascaeta com Everton Ribeiro, entre outros meias que passaram pelo Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta, para o torcedor do Flamengo, aquele Arrascaeta, até mesmo pela idade, porque eu acredito que ele tem muito futebol pela frente ainda, tá deixando a desejar nessa temporada. E agora, o Vini Casagrande, já com essas... a gente já trouxe o que fica fora contra o Amazonas, mas a gente vai começar a voltar a esse assunto da briga ali entre o Pedro e o Gabigol. E eu, não sei vocês, mas poucos jogadores vocês... Eu faço uma leitura de que quando o negócio não tá bem, ele melhora, ele consegue competir quando a situação tá pior para ele, quando tem uma torcida em cima dele, geralmente adversário, que esse cara é o Gabigol. O nível de competitividade dele aumenta muito quando as coisas estão desafiadoras para ele. E agora, talvez, seja a fase mais desafiadora da carreira do Gabigol, você não acha? Acho, tanto é que eu falava isso antes mesmo dessa suspensão, que eu acho que o Gabigol estava vivendo um momento mais difícil com a camisa do Flamengo. E vai continuar vivendo, porque eu não vejo o Gabigol sendo titular hoje. Vou ser bem franco, comemore muito o retorno dele, porque eu acho que é uma baita opção no banco de reservas do Flamengo, mas a gente está falando de um Gabigol que não joga bem há muito tempo. Há muito tempo que a gente não fala, nossa, o Gabigol está voando dentro de campo. E agora, querendo ou não, ele está 2 meses sem poder treinar com os demais companheiros, sem entrar em campo. Então eu tenho certeza que o ritmo de jogo dele está muito abaixo. É para comemorar o retorno dele, estamos falando de um ídolo, um cara super decisivo, um cara importante, que chama a responsabilidade. Mas para ser titular, acho que está bem longe disso ainda. Pedrosa, o que aconteceu nessa questão do doping do Gabigol vai atrapalhar nessa renovação dele? Eu acho que... Porque já era um assunto quente. Eu já falei aqui que pra mim... Apertaram a mão... Combinaram, não assinaram, depois não foi por aí e ficou um clima meio Eu acho estranho. Que pra mim, desde o ano passado existe um processo de fritura em relação ao Gabigol no Flamengo, né? Eu já falei isso milhares de vezes, de dentro pra fora e de fora pra dentro, com vários agentes aí atuando. Cito sempre aqui a matéria da discussão do Tite com o Gabigol, que pra mim é um completo absurdo aquilo vazar dentro de um vestiário da forma que foi, porque é uma conversa de futebol. Quem já viveu em algum momento ou já conversou com alguém que viveu dentro de vestiário sabe o que acontece normalmente. E repito, vou falar novamente aqui, o presidente Rodolfo Landim, a todo momento ele mostra como se o Gabigol fosse um jogador qualquer, e o Gabigol não é um jogador qualquer. O Gabigol não pode ser tratado como o Zezinho das Couves. O Gabigol, é o cara que deu 2 Libertadores pro Flamengo, ele querendo ou não. Então o tratamento tem que ser diferente. Agora, o Gabigol precisa desempenhar em campo para poder conquistar essa renovação? Sem dúvida alguma. É um momento muito delicado, que eu acredito que ele também tenha colocado a cabeça no lugar, tenha pensado bastante nesse tempo que ele ficou longe e pensado também em se motivar, em voltar. Inclusive o vídeo ficou muito legal que ele postou hoje. Sim, verdade. Da volta, porque tá muito claro, o Gabigol ama o Flamengo ama o Gabigol. As pessoas não podem confundir muitas vezes as opiniões pessoais com o que representa o Gabigol para o Flamengo. E o Gabigol é o Flamengo em sua personificação, digamos assim. Então, para mim, vai atrapalhar? Talvez não. Eu acho que o Gabigol tem que mostrar dentro de campo que ele merece essa renovação, mesmo, na minha opinião, tendo feito uma coisa amadora ao apertar a mão dele, acertar a renovação e depois se fazer desentendido. Mas essa novela aí vai continuar durante muito tempo. Por quê? Porque como que o Flamengo vai acertar a renovação de contrato com o Gabigol sem saber do resultado do novo julgamento dele? Não faz o menor sentido isso. Eu acho que nem o Gabigol quer resolver essa situação antes do julgamento. Porque se ele for punido, se a punição for mantida, e aí não tem jeito. Como é que você vai renovar com um jogador punido? Não faz sentido isso. É aguardar o julgamento e depois resolver essa situação. Eu acho que essa novela ainda vai ter muitos capítulos. Né? Só tem mais alguns meses de punição, né? Porque, teoricamente, seria mais um ano, desde fevereiro. Então, acaba em fevereiro do ano que vem. Se esse julgamento se arrastar, o Gabigol vai ficar jogando de efeito suspensivo. Se ele ficar aí mais 2, 3 meses fora, você pode conversar sobre renovação. Olha aqui, agora é oficial. O Ramon Dias, ele não vai permanecer